Como é bom estarmos esta noite na casa para juntos louvarmos e adorar o Senhor. Jefinho, Deus abençoa. Feliz estar vendo um grande amigo, conhecido de longas datas. Amém? Deus tem uma palavra especial para os nossos corações esta noite. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê no Deus que proverá na sua vida, digam glórias a Deus. Graças a Deus. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 22. De Gênesis capítulo 22. Os nossos irmãos que estão em casa, estamos vivendo nessa noite, mais um elo da campanha Deus Proverá. Nós vivemos dias de muitos desafios, dias que a igreja precisa estar de joelhos dobrados diante do Senhor, uma vida de oração, uma vida de confiança, uma vida de obediência, de sinceridade com Deus. O pastor estava dando essa palavra para a igreja, e eu sempre digo que a Bíblia, ela não foi escrita para os crentes, para os religiosos. A Bíblia, ela é um manual de vida para o ser humano. Se todo mundo dedicasse a estudar a palavra, menos erros tinha na humanidade. Acertaríamos muito mais do que erramos. Nós erramos muito e acertamos pouco, porque não fazemos o uso do manual que é a palavra de Deus. Quando você compra um objeto para sua casa, você recebe o manual daquilo que você comprou. Se você compra um carro, chega ali o manual do seu carro. Se você compra um eletrodoméstico, tem o manual. Alguns, meio atrevidos, simplesmente não olham o manual e começa a fazer ligações por conta própria. Pega ali o cabo e diz, eu acho que isso aqui é vermelho com vermelho, esse é amarelo com amarelo, e começa a fazer ali as ligações sem ler o manual. De repente, aquele aparelho começa a funcionar, mas depois começa a surgir algumas falhas. Pega-se o controle e algumas coisas não acontecem. E aí o cidadão liga para a loja que forneceu, que vendeu, diz, olha, meu aparelho não está funcionando. Essa função aqui não está dando certo. Aí o vendedor pergunta, você leu o manual? Você estudou o manual? O manual está falando isso e isso. Aí o cidadão corre ali e lembra que não leu o manual. Assim é a nossa vida, assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um manual para o ser humano. A gente vai viver, vai ter vida com abundância. Os filhos vão viver vida longa quando aprendem a honrar os pais. A Bíblia fala isso. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro você ama a Deus, depois você se ama, aí depois você vai amar o seu próximo. Quando nós não conhecemos esses princípios, nós batemos cabeça, nós temos dificuldades da provisão de Deus acontecer na nossa vida. E lá em Gênesis capítulo de número 22, versículo 14, no verso 14 diz assim, Gênesis 22, 14. Após Abraão, por nome, aquele lugar o Senhor proverá. Daí dizer-se até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Amém? Hoje nós estamos vivendo essa campanha Deus Proverá. O que significa Deus Proverá? O significado de Deus Proverá significa acúmulo de coisas ou de produtos, abundância e reserva. Há uma providência de Deus na nossa vida. E Deus proverá muitas coisas na nossa vida, nosso ministério, a sua casa, o seu relacionamento com Deus, com a sua família, com os teus filhos. Esse é o Deus que nós vimos pregando Ele, anunciando Ele,
passa dias e mais dias, meses e mais meses, anunciando esse Deus que vai prover coisas na nossa vida. E nós conhecemos aqui um homem, Abraão, e esse homem, ele recebeu um chamado de Deus para ele sair do meio da sua parentela, deixar toda a sua família, deixar o conforto da sua casa e seguir com Cristo, e seguir um projeto de Deus, projeto para a humanidade. E se passa-se os anos, havia uma promessa de Deus na vida de Abraão e da sua esposa, Sara. Promessa que iria fazer ele pai de uma grande nação. Mas até aquele tempo Abraão ainda não tinha filhos. Sara já era uma mulher de idade. Mas eu vou adiantar essa história porque vocês conhecem que quando Abraão tinha seus 100 anos de idade, foi quando Deus concedeu o filho. Foi o ano que Sara, sua esposa, dá à luz a Isaac. Então se acontece que no decorrer do tempo, quando chega Isaac, havia uma grande alegria no coração de Abraão. Imagina um homem que esperou 100 anos, uma promessa. Um homem que aguardou algo de Deus ali. E talvez muitas pessoas já tinham falado para Abraão: rapaz, sai dessa, muda de patamar, muda de direção. Mas Abraão permaneceu firme na sua promessa. Houve-se um deslizo ali na caminhada de Sara, tentando dar uma ajudadinha para Deus. Mas aí se cumpre a promessa. Isaac nasce. Família feliz, alegria dentro de casa. E Deus começa a observar que Abraão e Sara estavam dando muita atenção e aquela alegria imensa para Isaac. E Deus, um belo dia, creio eu, conversando com os anjos ali, disse assim: vou eu provar a fé de Abraão. E ali Deus pede que Abraão leve o seu filho e o ofereça em um sacrifício, em uma oferta para Deus. E naquele momento, Abraão, ele obedece à voz de Deus, leva Isaac, mas chegando no lugar do sacrifício, da oferta, o anjo do Senhor aparece e fala com Abraão que não era para ele fazer tal coisa, porque Deus já tinha provido o sacrifício. E Abraão é aprovado por Deus com aquela atitude. Então é isso que a gente vai estudar um pouquinho nessa noite, essa questão de Deus proverá. Porque nós usamos muito essa palavra: Deus proverá isso na minha vida, Deus proverá aquilo na minha vida. Deus proveu, sim, a oferta, mas houve algo que precisava Abraão fazer, uma atitude que tinha que ser de Abraão. E para Deus prover o sacrifício, a oferta para Abraão, Abraão precisava mostrar para Deus que ele não estava apegado na oferta que ele tinha recebido, que era o filho. E para Deus cumprir o proverá na vida dele, precisava da atitude de Abraão. Então Abraão demonstra para Deus. Creio eu que, imagina o coração de Abraão, pensando no meu único filho, a promessa que eu esperei 100 anos. Abraão idoso, e de repente Deus prova Abraão. E diga assim: eu quero o seu filho. Quero que você o sacrifique a ele para mim. Imagina até os dias daquele ritual, como dormiu Abraão. Você já parou para pensar como viveu as horas até chegar aquele dia, Abraão pensando: eu não posso falar para Sara, eu preciso guardar esse segredo, eu não posso revelar isso para minha esposa.
Deus falou no ouvido de Abraão: olha, segredo entre eu e você. Pega o menino, leva para ser sacrificado e ofereça a mim como oferta. E Abraão obedece à voz de Deus. Mas Deus viu sinceridade na atitude, honestidade de Abraão, e viu que Abraão não estava apegado a Isaque, a ponto de abrir mão da promessa que era muito maior do que a vida de Isaque. A promessa que Deus tinha para Abraão era muito maior do que Isaque. Então Deus prova Abraão, e Abraão mostra para Deus, dá uma resposta que agrada aos céus, que agrada a Deus, desapegando de Isaque e entregando a ele, a Deus. E aí acontece o Deus proverá. Aí vem a providência de Deus. Aí eu paro e começo a refletir e pensar sobre as nossas vidas, começando pela minha vida. Nós queremos que Deus provê algo na nossa história, na nossa cidade, na nossa casa, no nosso ministério. Eu quero que Deus provê algo extraordinário, que todo mundo veja a provisão de Deus na minha vida. Eu quero que todo mundo, os vizinhos, veja que Deus está na minha vida. Eu quero que Deus provê. Aí Deus libera uma palavra e me faz uma pergunta e diz assim: eu quero que vocês desapegam. Eu quero que você ofereça aquilo como oferta. Eu quero que você ofereça tal coisa para o proverar de Deus acontecer na sua vida. Aí começam as coisas a se ajustar e apertar um pouco, porque as coisas com Deus é apertadinho mesmo. Ele diz assim: olha, tem duas portas ali. Existem duas portas, existem dois caminhos. Você pode escolher, tem aquela porta é larga. Ali você pode ficar à vontade, se quiser escolher aquela porta. Aquele caminho ali é largo, mas olha, aquela porta ali é estreita. Aquela porta ali é estreita, aquele caminho é estreito. E o caminho que conduz para o céu, para as promessas de Deus, é estreito. O caminho e a porta que nos leva para a promessa é apertada. E aí Deus começa a fazer perguntas nesta noite, e aguardando resposta de cada um de nós. Eu vou prover, mas desapega naquilo que prende o prover de Deus na sua vida e na minha vida. Quantas pessoas abandonaram ministérios? Quantas pessoas abandonaram chamados? Porque não abriram mão da família, do filho, do trabalho. Não é abrir mão da família, abandonar esposa, filhos, não. Mas é colocar Deus em primeiro lugar. Deus tem que ser o centro da sua e da minha vida. Quando eu tiro Deus do lugar dele, e eu coloco esposa em primeiro lugar, e eu coloco o meu trabalho em primeiro lugar, e eu coloco os meus negócios em primeiro lugar, as coisas começam a desandar. Em vez de prosperar, começa a cair. Em vez de crescer, diminui. Porque Deus está no controle de todas as coisas. E nós vamos ver aqui que Abraão, quando ele toma essa atitude, Deus libera uma palavra de promessa para a vida de Abraão. E no versículo 15, Deus diz assim: então, do céu bradou pela segunda vez um anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Quando Abraão toma essa atitude, Deus libera todas as bênçãos. Não estou dizendo só no mundo espiritual, não. É bênçãos materiais. É coisas materiais. Deus libera os céus. Deus abre as portas do céu e libera bênção sobre a vida de Abraão, sobre a descendência de Abraão.
E o que acontece hoje nos nossos dias, que nós não queremos abrir mão. Nós queremos receber, mas nós não queremos sacrificar. Nós queremos comer, mas nós não queremos plantar. É muito gostoso pegar cozido e comer. O difícil é ir para o fogão e fazer. É preparar a comida. É botar tempero na comida. E Deus, nesta noite, está dizendo para nós: o que está nos segurando? O que está te atrapalhando para que as promessas venham se cumprir na sua vida? Para que você possa deslanchar no seu ministério, na sua vida profissional, no seu relacionamento, com os seus filhos, com a sua esposa, com seus amigos. Está faltando alguma coisa? Deus está fazendo perguntas para nós nessa noite. Filipenses capítulo 19 diz assim: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Nós sabemos que todos os seres humanos têm necessidade, seja ela espiritual, financeira, emocional, familiar. Nós temos necessidade. E Deus nos promete suprir todas as nossas necessidades. Como Deus vai suprir essas necessidades? Quando Ele vê que, em primeiro lugar, na sua vida, não é o seu carro, não é a sua casa, não é o seu emprego. Não. É Deus. É Deus em primeiro lugar. Uma vez eu ouvi uma pessoa que dizia assim, que se eu perder o meu esposo, acabou para mim. Se meu esposo um dia foi embora, acabou a minha vida, acabou não sei o quê, e vivia dizendo essas palavras. Porque era tão apegada que a ponto de colocá-lo em primeiro lugar. E se passou os anos, e ela perdeu o esposo, e ela abandonou o ministério, abandonou o evangelho, abandonou a Cristo, porque o coração daquela pessoa estava apegado às coisas passageiras. E nós somos passageiros. Nós somos passageiros. A provisão de Deus é uma das promessas centrais da fé cristã. Entenda você pode optar por receber ou não essa promessa. Com seus atos, você irá determinar se irá ou não viver a provisão de Deus. Abraão demonstrou aqui no seu ato que ele queria viver a provisão de Deus. A provisão de Deus depende de cada cristão que está aqui nesta noite. Depende de você, depende de mim. Os atos, as escolhas, vai fazer que as promessas se cumpram na minha vida. E Abraão fez a escolha, apresentar o seu filho. Se Deus pediu, eu entrego. E Deus fez aquilo provando a Abraão. Nós vimos que quando Israel saiu do Egito, viveu-se 40 anos peregrinando no deserto. Momentos difíceis, mas Deus supriu todas as necessidades do povo. Deus cuidou da nação. Deus, Ele cuida. Deus tem cuidado das nossas vidas, das nossas famílias. Deus tem cuidado de nós. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que provê todas as coisas. Quando nós ficamos no centro da vontade de Deus. Para Deus prover, nós precisamos ficar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos ficar ligados. Nós precisamos ter percepção que Deus está falando. Às vezes a gente, até mesmo dentro da igreja, nós ficamos desligados. E muitas pessoas entram e saem e não recebem nada. E se perguntar a ele qual foi a palavra que pregou domingo, qual foi o versículo, o capítulo que leu, ele não sabe. Se perguntar o que foi expressado aqui pelo pastor, ou quem estava ministrando, essa pessoa não sabe. Porque não fica atento. E para pegar as coisas que vêm do céu,
precisa ficar ligado. Aleluia. Para receber, precisa ficar ligado. Não posso desconcentrar. Há 3 princípios para receber a provisão de Deus. Senso de propósito. O cristão tem que ter propósito. A nossa vida tem que ser feita com propósito. Você precisa saber qual é o propósito da sua vida. Aonde você quer chegar. Aonde que você mirou a sua flecha. Deus não vai colocar uma flecha na sua mão se você não tem a mira ainda. Se você não sabe nem para onde você vai lançar a flecha. Deus não vai entregar isso, nem na sua, nem na minha mão. Então, para as coisas acontecer, precisa de ter um propósito. Nós não podemos começar e parar no meio do caminho. Nós vivemos uma maratona para o céu. E o céu, ele é tomado à força. O reino de Deus é tomado à força. E só vai entrar lá quem treinar para essa maratona. Pessoas que estiverem prontos para participar dessa maratona. Observa a corrida de São Silvestre. Quantas pessoas vão lá se inscrever? Quantas pessoas chegam lá? E a corrida e a largada se libera 3.000. A televisão fala 3.000 pessoas, 4.000 pessoas na corrida. Mas quantos chegam até o fim? São poucos. Foram aqueles que se prepararam, treinaram, tiveram uma alimentação regrada, tiveram que deixar muitas coisas, abrir mão de coisas para poder conseguir chegar até o fim. E assim é o reino de Deus. É a nossa entrada triunfal no céu. É o momento aguardado para todo aquele que participa dessa maratona, é chegar ao final. E não é todos, é aqueles que se dedicam. Então, propósito. Observe que todos os homens da Bíblia que foram surpreendidos por Deus tinham propósito. Essas pessoas tinham um propósito, um destino. Eles estavam indo para algum lugar, estavam caminhando em direção a algo. Exemplo, o povo de Israel caminhando para Canaã. Eles tinham um alvo. Qual é o nosso alvo? É Canaã, então eu vou para Canaã. Qual é o nosso alvo? É lutar essa peleja, então eu vou lutar. Gideão com os 300. Qual era o alvo de Gideão com os 300? Primeiro começou com 32.000 homens. Deus começou a peneirar, a tirar muitos. Não, esse não pode. Esse aí não serve para a batalha. Ele bebe água e esquece. Ele não é atento na batalha. É um soldado vacilão. É um soldado disperso. Tem muitos soldados que vacilam na batalha. Nós estamos numa peleja travada. E tem soldados aí cochilando com a arma na mão. Tem soldados dormindo em campo de batalha. E se dormir no campo de batalha, vai morrer. Nós estamos em uma peleja travada. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra os espíritos nos lugares celestiais. Nós estamos lutando guerras espirituais. Então nós precisamos ficar atentos para que nós entendamos o trabalhar de Deus. Uma observação que eu notei aqui, alguém que não sabe para onde está indo, não sabe o seu propósito, infelizmente, está bloqueando, essa parte é bem legal, está bloqueando a provisão de Deus em sua vida. Quando a pessoa não sabe o lugar que ele vai, ele não sabe o alvo, ele bloqueia a provisão de Deus na vida dele. As coisas não acontecem porque ele não sabe para onde ele vai. Você já conversou com aquela pessoa que hoje ele quer, amanhã ele já não quer mais. Ele começa com tanta empolgação que você fala, opa, agora vai. Daqui a pouco ele já muda. Cadê fulano? Sumiu. Mas ele estava aqui ontem. Não sei. Perdeu a direção. Aí você encontra com aquele fulano, ele já está pensando outra coisa, ele já está indo em outra direção e acaba não chegando a lugar nenhum, porque não tem alvo, porque não tem propósito. E quando você não tem propósito, quando eu não tenho propósito, eu bloqueio as bênçãos de Deus na minha vida. Aí, meu irmão, como o pastor contou a história do rapaz viajante, que viajou o mundo, mas não tinha propósito. Viajava sem propósito. Hoje ele estava lá, estava aqui, daqui a pouco chegava na Argentina,
dando um exemplo. Já não gostava da Argentina, queria ir para o Peru. E daqui a pouco ficava rodando o mundo como um andarilho, mas vazio, sem propósito. Mas quando eu tenho propósito, eu libero o céu. Quando eu tenho propósito, as bênçãos de Deus acontecem na minha vida. Milagres, cura, libertação, salvação. Filhos largando a droga e voltando para casa. Homens que abandonaram família e retornando. Filhos que estavam perdidos retornando. Quando o sacerdote, quando eu e você entra no propósito e não abrimos mão daquele propósito. Oh, aleluia. Vamos liberar o céu. Vamos liberar a mão de Deus. Vamos desbloquear para que as bênçãos venham acontecer na nossa vida. Não trava a sua família de ser abençoada. Tem gente travando a família dele. Tem gente que trava os filhos de ser abençoado. Ele bloqueia os céus. E as bênçãos não descem porque ele bloqueia os céus. Ele não tem propósito. E se o sacerdote não tiver propósito, a família se perde. Se o sacerdote não tem propósito, os filhos não sabem para onde vai. Estou seguindo meu pai, mas o meu pai daqui a pouco fez isso aqui. Daqui a pouco meu pai virou. Daqui a pouco meu pai parou, ele voltou de novo. O sacerdote não tem propósito, a família se perde. Mas quando tem propósito, as promessas de Deus acontecem na nossa vida. Quando tem propósito, o inferno pode se levantar, mas se levanta para cair. Os inimigos se levantam, mas se levanta para cair porque há propósito. E o propósito traz oração, traz consagração, traz obediência, traz atitude, traz confiança, traz respeito com a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Uma vida de propósito faz toda a diferença. Crente que tem propósito, você conversa com ele, só conta vitória. Se acontece lutas e dificuldades que tem na vida de todo mundo, mas você nunca vai ver ele se lamentando dos problemas da vida, ou dizendo, coitado de mim, aconteceu isso. Não, isso vai acontecer na vida de todos. Jesus diz assim que no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. A doença veio para o crente, para o branquinho, para o bonitinho, para o rico, para o pobre. As dificuldades vão vir para todos. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus diz assim, olha, vocês vão ter dificuldades. Vocês vão ter problemas nessa vida, mas tem de bom ânimo. Levante a cabeça. Você não é especial, não é só você que está sofrendo, tem mais gente sofrendo, mas tem de bom ânimo. Renove as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, espera em Deus e as suas forças serão renovadas. Digam glórias a Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 21, versículo 5, diz assim, os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura. Ele diz assim, o desesperado acaba sempre na miséria. Então, o projeto bem elaborado do homem trabalhador redundam em fartura. Então, se você é uma pessoa que é trabalhador, tanto espiritualmente falando, se é uma pessoa que trabalha para a tua vida espiritual, está sempre ligada, sempre de forma que agrada a Deus. Você ora quando você vai tomar decisões. Você não é uma pessoa que levanta a cabeça e diz assim, eu sou o dono do meu nariz. Aqui eu faço e acontece. Aqui eu mando e desmando. Não, você é um homem de propósito. Você é um homem que tem projeto, que elabora os seus projetos. Você ora, você busca. O ser trabalhador aqui é ganhar tempo de joelhos. É ganhar tempo orando dentro da sua casa. É ganhar tempo orando na igreja. É ganhar tempo lendo a Bíblia, buscando a Deus. É esse trabalhar que faz você e eu crescer na sua vida. Faz as bênçãos de Deus acontecer. Faz o nosso projeto prosperar. Faça a prosperidade e a fartura chegar na nossa vida. Quando nós trabalhamos, quando nós dedicamos. Tem gente que é muito trabalhador, braçal. Materialmente ele trabalha,
mas quando é espiritual, ele é um baita de um preguiçoso. Né, pastor? Ele não gosta de trabalhar espiritualmente. Ele é um trabalhador. Você bota ele na empresa, ele corta o que tem que cortar, ele carrega o que tem que carregar. Mas quando fala em trabalhar, para ele aproximar de intimidade com Deus, ele é um baita preguiçoso. Ele não quer trabalhar. Não gosta de orar. Ora por mim. Vou na igreja quando dá. Uma das coisas que começar a ficar difícil, eu peço os irmãos para entrar em oração, chamo o grupo de intercessão, e o fogo cai, e ele entra ali no meio. E muitas vezes não acontece nada. Ou às vezes até acontece. Pela fé do pastor, pela minha fé, pela fé do irmão, a coisa vai acontecer. E aí Deus fala com ele, vai ter com as formigas. Aprenda com as formigas a trabalhar, a levantar de madrugada. É gostoso levantar de madrugada? 3 horas da manhã, a voz do Espírito Santo fala assim, fulano, você acordar e perder o sono, e de repente Deus te chamar para uma intimidade, e o corpo diz assim, não vai, não vai. E Deus fala, vai porque eu tenho algo para revelar para você, meu filho. Vai porque tem maná do céu que vai descer na tua vida. Aí você acorda cansado, teve um dia cheio. Seu corpo, você não está aguentando nem ficar em pé, você vai arrastando para a beira da cama. Isso acontece comigo. Eu começo até a chorar, Deus me ajuda, eu quero orar mais. Que cansaço é esse? Sim, que cansaço é esse, Senhor? E eu começo ali, Deus vai me renovando, vai me dando forças. E eu começo, às vezes eu oro 10 minutos. Às vezes eu oro até 20. Mas às vezes, irmãos, eu oro 5, 6 minutos, porque eu estou tão cansado. Mas eu ouvi a voz do Senhor. E eu vejo a provisão de Deus. E eu vejo a provisão de Deus acontecendo. Aleluia! É dessa forma que nós alcançamos algo das mãos de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Segundo ponto, construa identidade. Tenha uma identidade com Deus. Você precisa construir uma identidade. E essa identidade é construída através da obediência, da leitura da palavra, honrar, obedecer. E quando se fala de obediência, é algo que tem chocado muito nesses dias de hoje, porque as pessoas hoje não querem. Acham essa palavra uma palavra muito forte, obedecer. Nossa, eu tenho que obedecer. O pastor, ele deu um exemplo aqui, e ele diz assim que, às vezes, você, lá fora, você é um juiz, é um coronel, o que seja. Mas, na igreja, existem líderes que foram levantados por Deus. E eu preciso respeitar os meus líderes. Às vezes você é um baita de um líder na sua empresa, todo mundo te respeita, mas dentro da igreja você é liderado. E às vezes a gente não quer obedecer àquele líder. Não, mas eu sou líder. Quem é fulano? Eu que mando. Não importa. Aqui é reino. Aqui é reino. Aleluia. Glórias a Deus. Construa identidade. Nós precisamos construir uma identidade com Deus. Você tem que saber quem você realmente é. Eu estava vendo uma reportagem que dizia que 66% dos jovens cristãos, quando vai para a universidade, abandona a Cristo. 66% dos jovens, quando vão para a universidade, abandona a Cristo. E aí eu vi umas coisas que eu não quero nem... Fiquei lendo ali, mas não tem fundamento. O que o pastor falou, o fundamento é a palavra. A palavra de Deus, ela nos educa. A palavra de Deus nos ensina. Não tem como eu mudar a palavra. Tem pessoas querendo mudar, dizendo que não, a Bíblia tinha que ficar mais moderna, tinha que se encaixar, né, no mundo atual. Nós estamos vivendo uma era muito dinâmica. Nós vivemos uma era diferente. Não, a era pode ser diferente, mas a palavra de Deus, ela está aqui. A palavra é de Deus. Ninguém vai mexer com essa palavra, ninguém vai mudar, ninguém vai tirar o acento ali do é, não. Ninguém vai botar uma vírgula aonde não tem vírgula. Ai daquele que fazer isto. Compor briga com Deus. Compor briga com Deus. E aí essa reportagem dizia que 66% dos jovens evangélicos, quando vão para a universidade, se desviam.
Porque falta identidade. Quando falta identidade na nossa vida, qualquer ofertazinha do mundo enche os nossos olhos e a gente larga tudo e corre para aquela bandeja. Faltava identidade na vida de Esaú. Quando seu irmão, ele chega da caça e Jacó diz assim para ele, olha, faz o seguinte, tá com fome, cara? Tô. Muita fome? Tô. Faz o seguinte, eu te dou. Me dá a primogenitura? Me dá a sua herança? O que eu quero a herança? O que eu quero o céu? Para que eu quero isso? Reino de Deus, entrar no céu, nem sei quando Deus vai voltar. Minha avó tem 90 anos, 100 anos. Eu ouço esse pessoal falando isso aí. Toma aqui, ó, leva tudo. É sua. E encheu a barriga. E desprezou a primogenitura, o direito de liderar, o direito de tomar posse da riqueza, tomar posse da autoridade. Então, nós precisamos ter identidade. E não é só os jovens, não. Tem muitos casados, homens velhos, modo de dizer, que quando entra em uma universidade, numa faculdade, abandona Cristo também. É levado pela filosofia do mundo. Tem muitas pessoas que acreditam mais no que o professor fala do que na Bíblia. Eles honram muito mais um professor, um acadêmico, e ele simplesmente pega a primogenitura, que é a palavra de Deus, e diz assim, olha, eu não preciso dessa herança, eu quero essa herança aí. Sabia que tem gente fazendo isso? Ele pega a Bíblia e diz assim, isso aqui é primogenitura, isso aqui é a comida, é o maná do céu, é o manual. Ele pega isso aqui, ele joga, ele esconde e fala, não, eu preciso dessa filosofia que eles estão ensinando. E despreza a promessa, e despreza o Deus proverá da vida dele, e despreza todas as promessas da sua vida. Então nós precisamos ter identidade. Quando você vê um muçulmano, quando você vê um judeu, nas universidades, você vê que eles têm uma identidade, eles não abrem mão daquilo, eles lutam, eles têm bandeira. A gente vê crente camuflado nas escolas, nas empresas, tem vergonha de falar o nome de Jesus, tem vergonha de dizer que ele é um servo, que ele é uma serva. E às vezes passa anos para você conhecer que o cidadão é crente. Você é crente, rapaz? Não sabia não? Esse dia lá na empresa, eu ministrei lá na empresa, aí passou, terminei de ministrar, aí veio um rapaz que eu trabalho com ele mais de ano. Aí ele chegou para mim, meio sem graça, assim, e disse assim, rapaz, você ministra também? Eu falei, ministro, tal. Eu falei assim, eu falei com ele, você já aceitou Jesus? Ele, não, eu sou crente, pai. O quê, rapaz, você é servo? Rapaz, por quê? Pela árvore se conhece os frutos. E às vezes nós não damos testemunho. Nós não damos testemunho, e o testemunho faz toda a diferença. Mostra quem você é. Mostra quem você é. Não é aqui na igreja é fácil. É lá fora. É lá fora. Aí diga assim, o rapaz disse, rapaz, aquele rapaz ali é chefe? Sim, é. Pelo amor de Deus, que eu lembro numa reunião. O homem bate na mesa. O homem xinga. O homem falta quase bater nos outros. É mesmo. Rapaz, você não é crente igualzinho ele não, né? Falei assim, você me conhece, veja a minha identidade. Eu não posso perder minha identidade no trabalho. Eu não posso, porque lá é minha empresa, eu chuto tudo. Eu grito com os meus liderados. Eu aponto o dedo. Eu humilho as pessoas por causa que eu estou usando a minha autoridade. Não. A minha identidade de servo, de filho, é em qualquer lugar. Em especial lá fora, em especial na rua, dentro do terminal, dentro do ônibus. Ao entrar numa fila de um banco, essa semana aconteceu algo bem interessante comigo. Estava vindo de Laranjeiras, segunda-feira. Estava vindo da academia, tranquilo, eu e minha esposa, de repente, parei em um lugar que era obrigatório parar, de repente veio um carro, uma batida bem forte no carro. Massa tudo, para-choque e tal.
Minha esposa se machucou? Não, não machuquei não, tal. Aí botei o pisca-alerta, levantei, saí, fui lá conversar com o senhor estava meio tremendo, meio um pouco nervoso e tal. Pai, você freou o carro? Eu falei, pai, estava passando um ciclista aqui, tem que parar. Então, se eu não paro aqui, eu ia matar o rapaz, o ciclista. Porque vocês que gostam de bicicleta, pelo amor de Deus, vigia. O Brasil não é Alemanha. O Brasil não é Estados Unidos. Entendeu? Não tenho nada contra. A bicicleta de 5, 6 mil, anda em umas vias perigosas. Os motoristas brasileiros, entendeu? É gente boa, mas cuidado, que é meio complicado. Eu já vi alguns acidentes naquela rodovia de Morada ali, seguindo para o hospital Jaime ali. Nem tem 20 dias que eu vi um ciclista caído. Aí, então, o rapaz saiu ali e tal. Falei, meu senhor, o senhor quer chamar a polícia? Ele, vou ligar lá. Pai, fica à vontade, se quiser chamar. Mas, olha, eu quero resolver rápido, eu estou cansado, estou querendo chegar em casa. Vê aí, quanto prejuízo aí, o senhor bateu aí e tal. Fomos tudo tranquilo, conversei com ele e a esposa dele sentindo um pouquinho de dor. Como é que é? A irmã, você está boa, você está bem? Comecei a conversar tranquilo com ele e ele não conseguia se argumentar para ele partir. Ele estava errado, entendeu? Mas assim, eu poderia, você está errado, está vendo aí, sou irresponsável, você tinha que ter parado, você estava colado com o meu carro e começar a xingar ele, humilhar ele. Não, tranquilo, meu filho, saí do carro, vamos embora. Dá o número aí, pegou meu número, peguei o dele, bora. Outro dia foi na oficina, ligamos. Aí eu falei, vem aqui no estacionamento da empresa. Mas qual empresa? Empresa aqui, que eu trabalho aqui e tal. Rapaz, você trabalha nessa empresa? Meu Deus, o que é? O que aconteceu? A minha nora é daí. Ela é lá do RH. Amiga, conhecida da gente, participando das reuniões. E aí? A minha identidade. Quem é o Joasiel? Joasiel poderia encher igualzinho o Hulk, né? Aqueles homens Hulk, né? Levanta do carro. Esquece que tem um pastor, esquece que tem um Deus que cuida dele. Cadê você, rapaz? Por que você fez isso comigo? Né? Aí depois o senhorzinho chegava assim, nossa, bati no carro de um rapaz, mas quase apanhei. Né? Um exemplo, né? Quase apanhei dele, rapaz, mas humilhou tanto eu na rua. Aí chega lá no Josiel, que ministra no culto, que prega para os colegas de trabalho. Aí de repente vai lá no RH buscar um documento. Josiel, tudo bem? Rapaz, bateu no carro do meu sogro, rapaz. Disse que você quase bateu nele na rua. Isso não aconteceu, estou dizendo um exemplo. Identidade, irmãos. Identidade. E essas coisas acontecem, e muitas vezes isso Deus permite para descobrir a nossa identidade, para saber quem é você, para saber quem somos nós, para que o Deus proverá, para que a providência de Deus ela venha acontecer na nossa vida. E muitas vezes não acontece porque nós não temos identidade. Nós não temos identidade que agrada a Deus. Muitas vezes a nossa identidade ela é mundana. A nossa identidade ela é agressiva. A nossa identidade muitas vezes afasta Deus, afasta as promessas de Deus. Tem pessoas que passam ano remando e não chega a lugar nenhum. E Deus está dizendo para ele, meu filho, eu quero trabalhar a sua identidade. O pastor diz assim que aqui é o lugar que quando as pessoas entram, muda. Muda sim. Eu concordo. Mas só muda quando eu quero mudar. Só muda quando você querer mudar. Pessoas passam 10, 15, 20 anos na igreja e não mudam. Porque até hoje ele não achou o alvo, até hoje ele viveu sem propósito, até hoje ele não achou identidade. Então as coisas não acontecem. Ele fala, não sei por que a irmã está tão uma benção. Não sei como aquele irmão cresceu, mas eu não consigo crescer. Qual é a sua identidade? Qual é o seu propósito? Aonde você está apontando a sua flecha? Você tem alvo na sua vida? Qual é o seu alvo? Pastor, eu não tenho alvo. Eu vivo sem alvo. De repente pode aparecer um alvo ali, eu vou seguir aquele alvo. Aí eu sigo aquele alvo e ele desaparece. Preciso ter o alvo. As ovelhas, o animal, a ovelha, ela precisa do pastor. Já viu a história da ovelha, como é que é tão bonita? E se o pastor não conduzir elas, vocês podem ver, tem vários vídeos assim na internet. Se o pastor abandonar, sair delas assim, deixar elas sozinhas, ela se perde. Se tiver um precipício, e se uma for, todas vai para o mesmo caminho. Mas quando o pastor está ali, ela segue o pastor. Ele chama ela, as ovelhas seguem o pastor.
Então nós precisamos ter o alvo. Primeiro alvo, seguir o nosso pastor. Obedecer o anjo da igreja, a liderança da igreja. E às vezes a gente leva as coisas relaxadamente porque acha que é para Deus. Pensa, para Deus. Deus é tranquilo, pá. Deus é igual a torcida do meu time. Tranquilo. Não. Deus tem princípio. Deus tem princípio. E o princípio de Deus é respeito, a base respeito, as laterais responsabilidade e atitude. Se cria um triângulo, algo forte entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Então nós precisamos entender a essência da promessa de Deus na nossa vida. Então construa um caráter, construa uma identidade. E aí você vai ver que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Abraão, aqui Deus trata o caráter, uma identidade. E Deus vê a identidade fiel de Abraão. A sua identidade vai fazer Deus se aproximar de você. E te colocar você em patamar que você nem imagina chegar. Porque Deus sabe que pode entregar na sua mão. Ele sabe que você não vai abrir mão. Ele sabe que você vai valorizar aquilo que você recebeu. Mas quando você não tem identidade, você simplesmente abre mão de uma riqueza, de uma herança, de uma joia preciosa, como Esaú fez. Esaú, eu não esforcei para nada para ganhar isso aqui. Segue-se a tradição, mas eu estou com fome. E muitas vezes a gente vai ficar com fome de muitas outras coisas. E essas outras coisas vai querer vir para tirar a nossa primogenitura, para roubar a nossa primogenitura. Aí Deus, o Espírito Santo está dizendo, tome cuidado, não abre mão da promessa. Eu sou o Deus que vai prover tudo da sua vida. Aleluia, eu cuido de você. Glórias a Deus. A ausência do medo. Fechamos aqui. Nós precisamos vencer o medo. Porque o medo, ele afasta a promessa. Pessoas medrosas, pessoas que têm medo do futuro. Tenho medo do amanhã. Eu tenho medo se acontecer tal coisa na minha vida. Mas eu preciso confiar no Senhor. O salmista diz lá no Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor serão como o monte em Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O salmista diz lá no Salmo 127, se Deus não guardar uma cidade, em vão vigia a sentinela. Aqui Deus está liberando uma palavra de coragem, de ânimo para a sua vida, para a minha vida, dizendo assim, ei, não temas o dia de amanhã. Deita, pelo amor de Deus, e dorme. Descansa. Mas como assim? Como é que eu vou descansar se a maré está batendo forte no meu barco? Ei, Deus está dizendo, descansa, porque é eu que cuido de você. Dorme, porque é eu que te dou o sono. Se alimenta, sorria, se alegra, porque dias melhores virão na tua vida. Pode dar glórias a Deus. Jesus se faz presente neste lugar. Oh, aleluia! Glórias a Deus! A confiança em Deus. A Bíblia tem 366 vezes que ela fala, não temas. Deus disse, não temas. E Deus falou para Josué, vá lá, Josué. Eu imagino Deus assim, dizendo assim, vá lá, Josué, é agora. É a sua vez. O negócio agora é com você, Josué. Tem de bom ânimo, levanta-te. Se esforça-te. E aí Deus começa a falar para Josué, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, eu vou cuidar de você. Não se aparte da leitura desse livro. Cuide de estudar essa palavra. Cuide de ler essa palavra. Viva os mandamentos. Viva o que eu estou dizendo para você aqui, Josué. E Deus foi com Josué. Até o último dia da vida de Josué, Deus cuidou de Josué. Aprenda a expulsar o medo da sua vida. Aprenda a ter ousadia. Aprenda a orar com coragem. Expulsa, não aceita. Ele disse, Deus cuida da minha vida. Deus cuida da minha história. A minha história está nas mãos do Senhor. E não aceita a filosofia do mundo. Não aceita
a filosofia mundana, pessoas que não têm compromisso com Deus, quer te aconselhar, pessoas que não têm vida de oração. Quantas pessoas a vida dele enfraquece mais ainda, porque ele busca conselho com pessoas carnais, pessoas mundanas, te leva para o mundanismo. Pessoas que vivem num ato de pecado, te leva para atos de pecado, mas vai buscar conselho com pessoas que têm compromisso com Deus, que têm vida no altar, aleluia, que são homens e mulheres de Deus. Você vai ver a tua história mudar a partir de hoje. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ausência de medo, expulsa o medo. Você imagina que Abraão teve medo? Eu creio que sim. Na hora de saber que ia levar o filho. Meu Deus, eu amo minhas meninas. Você ama os seus filhos. Oh Deus, por que você vai me pedir um negócio tão difícil? Tinha uma coisa mais fácil. Por que Deus poderia pedir a Abraão, eu quero 20 mil cabeças de gado como sacrifício? Para Abraão seria fácil demais. Eu quero não sei o quê. Seria fácil. Mas Deus conhece. Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Aí Deus conhece. Mas não abrimos mão. Aprenda a confiar em Deus. Ele irá trazer a provisão para a nossa vida. Então a provisão, ela vai acontecer quando nós liberamos algo. Quando nós aprendemos a liberar para a provisão vir. Eu fecho aqui, contando para vocês, contando para vocês uma coisa. Conheci uma família, há uns anos atrás. Fui convidado para orar dentro dessa casa. E havia muita prosperidade nessa casa. E como eu frequentava muito aquela casa, fazia ali orações, orava, e ganhei até o sacerdote para Jesus. Depois veio o filho, hoje a família toda é serva, mas na caminhada, eu lembro que muitas bênçãos entravam dentro da casa dele. E um certo dia eu vi que a despensa lotada de alimentos. E ficava ali, chegava mais coisa. A empresa que ele trabalhava liberava mais coisa. E sempre chegava e eu via que não saía. O celeiro transbordando, ficava transbordando. Aí um dia, na igreja, fizemos um trabalho e ele começou a tirar. E aí ele foi lá nos fundos do armário, da despensa, e começou a tirar os alimentos. Aqueles alimentos que já tinha ali 1 mês, 2 meses, já vencidos. E ele começa a montar e começa a levar para a igreja. E a gente foi tentando trabalhar com ele, que aquela atitude não agradava a Deus, mas insistiu por muito tempo com aquela atitude. De repente Deus fechou a porta. E a provisão parou. O que Deus está dizendo para nós? Deus transborda. Deus transborda na sua vida, na minha vida. Mas com um objetivo, com um propósito, eu ser abençoador. Deus conhece o teu coração e o meu. Tem pessoas que vão dizer, eu não faço, não ajudo ninguém. Deus me livre. Já me decepcionei com muitas pessoas. Muda o seu discurso. Isso não agrada a Deus. Deus vai fazer a sua vasilha transbordar. E quando ela transbordar, Deus quer que você abençoa. E muitas vezes vai ser uma pessoa que você não queria abençoar. Ah, mas eu não quero abençoar esse cara. Quantas vezes eu já abençoei essa pessoa? Mas Deus fala, eu dei para você, está transbordando. Então é para você ser abençoador. E se eu não ser um abençoador, Deus fecha e para de prover para mim. E para. Aí o azeite não se multiplica mais. A provisão para. Tem muitas pessoas que não estão recebendo provisão. Que há muitos anos. O Espírito Santo de Deus está falando comigo aqui, tá? Deus está me revelando aqui agora. Tem muitos anos que você não abençoa mais. Você simplesmente reteu. E o céu entristeceu. E a provisão fechou para você. O servo saiu correndo. Pá. Aconteceu. Rapaz, o rei devia muito dinheiro ao rei. O rei me perdoou. De repente vira a esquina, encontra um amigo. E, rapaz, você está aqui, rapaz. E aquele dia que você está me devendo? Aí conta a parábola. Jesus conta.
Ele disse, e aquele dinheiro? Ele disse assim, rapaz, eu estou precisando te pagar, mas eu não estou com condição agora, o que você vai fazer por mim? Não, pera aí, rapaz, eu quero receber meu dinheiro. Se vira, dá seus pulos. Dá seus pulos, eu quero meu dinheiro. Aí o cara todo ali que tinha recebido a provisão, o perdão, e de repente ele pega o amigo dele, estreita o amigo dele, aperta o amigo dele num canto e fala assim, eu vou te colocar na justiça, lança um amigo na justiça, e aquela conversa chega até o rei da provisão, que é Jesus Cristo, né? E aí ele chega para o rei, os servos falam, rei, aquele homem que o Senhor proveu na vida dele, que devia 100 talentos, não tem aquele homem, ele lançou o amigo dele na prisão, ele não proveu na vida do amigo dele. E o rei fica indignado, diz assim, epa, fecha a provisão, traga ele, lança ele na prisão. Fecha os teus olhos. Deus, pode solar. Aleluia, Deus está aqui falando conosco. Deus está dizendo para você nessa noite, que a provisão da cura, a provisão do milagre, aquilo que muito tempo você espera, Deus liberou tudo aquilo que eu precisava ouvir, para que os céus viessem ser abertos nesta noite, neste momento. Deus liberou as palavras-chave. Nós recebemos nesta noite, através dessa palavra, aleluia, chaves que vão abrir a provisão do céu para a nossa vida. E em nome do Senhor Jesus, faça a partir de hoje algo que muda a tua história, dentro da palavra de Deus, e recebe a provisão de Deus na sua vida, a provisão da cura, a provisão do perdão. Aleluia. Libera o perdão e a provisão virá na sua vida. Libera o amor e a provisão virá na tua vida. Libere misericórdia, porque a provisão de Deus vai vir. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Você que teve essa paciência, esses momentos de ouvir essa palavra. Que essa palavra não é minha, essa palavra é do Senhor. Da mesma forma que a espada cortou aí embaixo, ela começou a cortar aqui. E como Deus falou comigo através dessa palavra, eu tenho certeza para você que Deus falou contigo. Quem crê nisso, diga amém. Levanta a sua mão, sentadinho mesmo, as duas mãos. Diga assim comigo, eu sou o que a Bíblia diz o que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então eu posso ser um vencedor. Eu posso ser um vencedor. Bate palmas e dá glória a Deus, pastor Rogério.